Olá a todas e a todos, e bem-vindos a mais um episódio do Cartoon Horror Show. Hoje, vou contar para vocês 8 histórias de terror reais sobre Dunkin' Donuts e uma loja chamada Bazar. Se você é novo ou nova no canal, não hesite em se inscrever. Por muito tempo, quase todos os dias, indo para o trabalho, eu parava no Dunkin' Donuts para pegar um café. Eu fiz isso por muito tempo, e eu parava no drive-thru toda vez para pegar meu pedido. Ficava não muito longe da minha casa, no caminho para o meu trabalho. Numa manhã, como qualquer outra, eu me preparei para ir ao trabalho e saí de casa para ir ao Dunkin' Donuts. Ao chegar no drive-thru, havia bastante gente. Como de costume, acabei fazendo o meu pedido e paguei na janela seguinte. Eles pediram para eu estacionar e aguardar meu pedido no estacionamento, e que logo trariam minha bebida quente. Foi muito estranho. Nunca tinha acontecido comigo antes, pois eu só tinha pedido uma bebida, não um pedido enorme. Dirigi até uma vaga livre bem em frente ao prédio. Achei que faltava algum ingrediente para minha bebida, e até conseguirem de novo, ou algo assim, levaria um tempinho. Esperei por vários minutos rolando o meu celular. Finalmente vi alguém se aproximando da minha janela do lado do motorista, mas não parecia que estava trazendo meu café. Abaixei o vidro e vi um homem de cabelos longos vestindo uma camisa polo preta. À primeira vista, pensei que ele trabalhava no Dunkin' Donuts por causa da camisa polo. Ele também estava usando o boné da loja. O homem ficou parado ali me encarando. Abri a janela para perguntar o que estava acontecendo, mas ele continuou imóvel. Ele continuou me encarando por um tempo, antes de repente me pedir para sair do carro. Meu instinto gritou para ir embora, então dei ré. O homem continuou me encarando enquanto eu saía do drive. Então segui meu caminho para o trabalho sem o meu café. No dia seguinte, indo ao Dunkin' Donuts, vi que estava fechado. Ao olhar na internet, vi que estava temporariamente fechado. Mas eu não encontrava nenhuma informação sobre o motivo desse fechamento. Depois disso, comecei a ir a outro lugar para tomar meu café antes de ir para o trabalho. Uma mulher trabalhou no Dunkin' Donuts há cerca de 3 ou 4 anos. Trabalhei lá por apenas 3 meses e não era um trabalho que combinava comigo. Quando eu estava de serviço, fazia um pouco de tudo, principalmente no drive-thru. Um dia, enquanto eu trabalhava no drive-thru, um cliente pediu um café. Quando ele chegou na janela de entrega, eu entreguei o pedido para ele e ele me pediu meu número de celular. Ele era um pouco assustador, então eu recusei, mas continuei sendo educada e simpática. Ele parecia muito mais velho do que eu. Era muito alto, com cabelos castanhos bagunçados e uma barba rala. O cara me respondeu com um ar triste, disse que entendia e foi embora. Esse tipo de coisa não acontecia comigo com frequência e, como não era recorrente, não era grave. Mas mais tarde, no mesmo dia, cerca de 2 horas depois, o homem do drive voltou. Ele entrou no fast food. Dessa vez, eu estava no balcão e não o reconheci de imediato, de tão ocupada que estávamos com os clientes. E agora estava um pouco mais calmo. O homem ficou na minha frente e me perguntou se eu me lembrava dele. Quando me lembrei, ele já estava me convidando para sair. Respondi que eu estava trabalhando e que não queria. Acrescentei que não tinha tempo para conversar com ele. Se não fosse para fazer um pedido, teria que ir atender. Uma pessoa que estava me esperando no drive. Ele levantou as mãos dizendo que entendia e começou a ir embora. Já passava do meio-dia e ainda faltavam algumas horas para fecharmos às 8 da noite e eu encerrar meu expediente. Voltei ao trabalho e não vi mais o homem até o final do meu turno. A última hora foi muito tranquila, o sol já tinha se posto e já era noite. Raramente tínhamos clientes nesse horário. Minha colega Ana tinha ido varrer o chão do restaurante, algo que fazíamos rapidamente antes de fechar. Eu comecei a limpar atrás do balcão, antes de voltar alguns minutos depois e avisá-la que havia um cara que parecia estar andando pelo estacionamento. Não havia nenhum carro além do meu e do da Ana. Ela me explicou que achava ele meio estranho porque ele não parava de olhar na nossa direção. Então saí de trás do balcão e olhei pela janela. Era o mesmo homem que tinha falado comigo 2 vezes mais cedo naquele dia. Expliquei para Ana tudo o que tinha acontecido e que ele provavelmente percebeu que nós duas estávamos fechando. Então ele devia estar esperando eu sair. Ficamos muito preocupadas e eu decidi ligar para o meu pai. Felizmente, morávamos a poucos minutos dali, então não era muito longe para o meu pai chegar rápido. Meu pai me disse que logo estaria lá. E quando ele chegou, conseguiu estacionar bem em frente à porta para que pudéssemos entrar direto, sem precisar falar com o homem.
Ele nos levou até nossos carros, estacionados no fundo do estacionamento, para evitarmos o homem. Muito assustador. Ao sair, vimos o homem parado no meio do estacionamento nos encarando. Não trabalhei muito mais tempo no Dunkin' Donuts. Depois disso, nunca mais fechei a loja. Nem vi aquele homem de novo. Fico imaginando o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido sozinha até o carro naquela noite. Há 5 anos fui pela primeira vez ao Dunkin' Donuts. Eu queria ir lá há anos. Eu sabia que era muito popular, mas nunca tinha tirado um tempo para ir. Atravessei a cidade e entrei lá. Era de manhã e notei que havia muita gente na fila. Esperei a minha vez. No final da fila, que avançava lentamente, notei um homem atrás de mim. O homem estava muito perto de mim e eu fiquei desconfortável. Virei o olhar para ver que era alguém muito alto, com óculos escuros e um casaco preto. Foi super constrangedor, porque assim que a fila andava um pouco, eu aproveitava para me afastar o máximo possível dele. Mas ele continuava grudado em mim. Foi super constrangedor, porque assim que a fila andava um pouco, eu aproveitava para me afastar o máximo possível dele. Mas ele continuava grudado em mim, sempre muito próximo. Finalmente, depois de uma longa espera, chegou a minha vez de fazer o pedido. Peguei alguns donuts para experimentar. Depois de mim, era a vez do cara estranho. Percebi que ele não foi até o balcão fazer o pedido. Ele ficou lá, parado, e me seguiu quando eu passei pela porta, com seus óculos escuros. Eu realmente não conseguia ver como ele era e não sabia o que ele queria comigo. Continuei andando até o meu carro estacionado no estacionamento da loja e entrei nele. Felizmente, o homem não me seguiu. Eu o observei indo em direção a um carro estacionado um pouco mais longe. Peguei um donut da caixa e comecei a comê-lo dentro do meu carro. Percebi que o homem tinha se sentado ao volante do seu carro cinza e continuava me encarando por trás dos óculos escuros. Estava começando a ficar realmente assustador, então decidi que o melhor a fazer era sair dali. Coloquei o segundo donut de lado. E quando eu estava prestes a sair da minha vaga de estacionamento, vi o carro cinza do homem começando a se mover. Eu esperava que ele fosse embora, então esperei. Mas então, ele deu ré da vaga e continuou, até que o carro dele bloqueou o meu, me impedindo de sair. Foi então que vi o homem sair do carro dele e caminhar em direção ao meu. Parecia que ele estava tirando uma foto da minha placa. Depois ele tocou a traseira do meu carro. Então ele voltou para o carro dele e foi embora. Enquanto eu dirigia para casa, eu esperava que o homem não estivesse me seguindo discretamente ou algo assim. Acho que não foi o caso. Voltei para casa sem problemas. Durante todo o trajeto, questionei-me sobre o que ele fazia lá e por que tinha fotografado minha placa. Eu estava prestes a entrar em casa quando percebi que, na traseira do meu carro, bem onde o homem havia tocado, parecia haver algum tipo de adesivo. E não havia nada escrito nele. Decidi descolar para jogar fora, porque eu não queria que aquilo ficasse no meu carro. E foi aí que eu vi, escrito atrás do adesivo, "Estou te observando". Parecia ter sido escrito com marcador. Joguei no lixo e fui para casa. Depois disso, nunca mais vi o homem, mas frequentemente me questiono se ele realmente me observava ou se apenas me confundiu com outra pessoa. Já fazia... Eu trabalhava no Dunkin' Donuts há cerca de 1 ano, e a coisa mais louca que vi aconteceu 4 meses atrás. Eu costumava abrir a loja. Abríamos às 6, mas eu chegava bem antes para garantir que tudo estivesse pronto. Antes preparávamos tudo o necessário para os donuts e mais. Certa manhã cheguei primeiro. Geralmente, éramos várias pessoas trabalhando e ao entrar na loja, eu acendia a luz dos fundos. Comecei a preparar algumas coisas e esperava minhas colegas chegarem para ajudar. Eu ouvia um barulho vindo do estoque, onde havia várias caixas e outras coisas. Pensei que não estava sozinha e que havia uma colega no estoque. Afinal, eu a chamava gritando, "Ei!", mas não houve resposta. Fiquei sentada alguns minutos em silêncio, mas assim que me mexi de novo, achei ter ouvido outro barulho vindo de lá. Nesse momento, decidi investigar. Voltei para a montanha de papelão. Tinha 1 tonelada deles no fundo do depósito e nenhum de nós ia até lá. Muitas vezes, eu olhava para todos os lados, mas estava tão escuro que eu não via muita coisa. Então achei que ouvi um barulhinho. Me aproximei mais para olhar atrás de uma caixa grande. Foi aí que vi um homem agachado bem atrás dela. Provavelmente era a última coisa que eu esperava ver. Dei um pulo para trás, chocada. Ele não trabalhava aqui e eu não fazia ideia de quem era. Eu comecei a caminhar em direção à saída do depósito quando ouvi ele se levantar. Comecei a correr. Ouvi o homem gritar com toda a força dos pulmões, sem dizer nada. Corri até o banheiro e me tranquei lá dentro. Felizmente, era uma sala inteira, e não apenas uma cabine. Então, o homem não podia entrar. Ele tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Então, ouvi ele indo embora.
Peguei meu celular e disquei o número da polícia. No mesmo momento, ouvi a porta da frente se abrir e uma mulher gritar. Era minha colega Sidney, que estava chegando para trabalhar. Abri a porta do banheiro e vi o homem correndo para trás do balcão e se escondendo. Vi Sidney parada em frente à porta de entrada. Ela se virou e então saiu correndo em direção ao estacionamento. Aproveitei essa oportunidade para fugir também e sair do prédio. O homem ainda estava em algum lugar lá dentro. Sidney e eu ligamos para a polícia e estávamos trancadas em nossos carros esperando a chegada deles. Quando eles chegaram, conseguiram entrar e pegar o cara. Ainda não sei como ele entrou, mas acho que ele descobriu como entrar no dia anterior e ficou escondido. Quando estávamos fechando a loja, ele... Há anos eu morava perto de uma loja de preço único, a apenas 10 minutos de carro. Era a loja mais próxima da minha casa, comparada com as outras da área comercial que ficavam mais distantes. Eu ia lá apenas ocasionalmente para encontrar certos produtos. Uma noite, eu decidi sair para comprar um cartão de felicitações para o aniversário da minha irmã, que seria mais tarde naquela semana. Achei que o melhor seria comprar um na loja ao lado da minha casa, então fui até lá. A loja de preço único. O bazar tinha uma grande variedade de cartões de aniversário. Não havia muita gente naquela hora. E eu estava levando um tempo, olhando várias cartas antes de encontrar a que eu mais gostei para minha irmã. Assim que peguei o cartão, fui até o caixa da loja para pagar e ir embora. Eu caminhava em direção ao meu SUV no estacionamento escuro e silencioso. Assim que entrei, comecei a dirigir. Minha música começou a tocar pelo Bluetooth do celular, como eu fazia ao dirigir, na metade do caminho de casa. Ouvi um barulho estranho. Desliguei a música para ouvir com atenção. Não ouvi nada por alguns segundos, então ouvi o barulho de novo. Vinha de trás. Então olhei para trás e vi bem no fundo do meu carro, atrás do banco traseiro, a cabeça de um homem aparecendo. Olhei diretamente nos olhos dele por um longo segundo, gritei e imediatamente estacionei o carro no acostamento da estrada. Não tenho certeza do porquê fiz isso, mas apenas reagi à situação. Infelizmente, não havia nenhum lugar para onde eu pudesse ir ao dirigir por estradas rurais tranquilas para voltar para casa. Só havia árvores e campos de cada lado da estrada. Assim que o carro parou, tive a presença de espírito de pegar as chaves e comecei a correr em direção ao bosque. Comecei a correr e ouvi a porta traseira do carro se abrir. Olhei por um segundo e vi o homem saindo e correndo na minha direção. O homem usava um moletom preto com o capuz levantado e uma calça jeans. Eu me virei depois de vê-lo e comecei a correr mais rápido. Eu devia estar uns 10 ou 15 metros à frente. Eu desviava dos galhos das árvores, corria por arbustos e capim alto. Corria rápido sem saber para onde ia, mas ouvia o homem atrás de mim. Ele não parecia conseguir diminuir a distância entre nós dois. Depois, ouvi-o cada vez menos e parei de correr aos poucos, começando a trotar. Avistei uma casa ao longe com uma luz acesa. Corri até a porta da frente e comecei a bater nela desesperadamente. Não via mais o homem barbudo atrás de mim e esperava que ele não me alcançasse. Continuei batendo na porta e depois de 30 segundos, alguém finalmente veio me atender. Uma mulher abriu a porta e eu contei a ela o que tinha acontecido. Ela não queria me deixar entrar na casa dela. Ela não parecia acreditar em mim e devia pensar que eu era apenas uma pessoa estranha ou algo assim. Eu não podia culpá-la por isso. Ela quase bateu a porta na minha cara. Quando pedi para ela ligar para a polícia, ela concordou em contatá-los. Enquanto isso, eu esperava ao lado da casa dela, olhando constantemente para a floresta, torcendo para nunca ver o homem. A polícia finalmente chegou e eu contei a eles o que tinha acontecido comigo. Então voltamos para o meu carro, que ainda estava estacionado no acostamento, com o porta-malas escancarado. Eles não encontraram o homem, então acho que ele tinha fugido para algum lugar. Não sei quem era aquele homem, mas ele deve ter entrado no meu carro enquanto eu estava no bazar. Acho que esqueci de trancar o carro. Não sei se ele tinha planejado me atacar ou algo assim, mas estou feliz por tê-lo visto a tempo. Eu estava trabalhando em uma loja de preço único. Eu trabalhava como caixa. Como nem sempre estávamos ocupados, eu também realizava outras tarefas na loja. À noite e durante a semana, só havia algumas pessoas trabalhando. Às vezes, tinha até só uma pessoa. Uma noite eu trabalhava com minha colega. Ela foi embora às 9 da noite, pois a loja estava tranquila e fechávamos às 10. Aceitei fechar porque era uma hora tranquila, com poucos ou nenhum cliente. Eu deixava o caixa para limpar o chão ao lado, esperando que nenhum cliente entrasse nos últimos 20 minutos antes do fechamento. Eu já tinha quase terminado de limpar quando ouvi o barulho da porta se abrindo. Eu olhei e vi um homem vestindo uma jaqueta azul escura e um boné de beisebol entrando na loja. Ele virou à direita abruptamente, indo para um corredor fora do meu campo de visão.
Terminei de limpar o chão e fui para trás do balcão me preparar para atender o homem. O tempo passou e eu peguei o microfone para anunciar o fechamento da loja em 10 minutos. Eu repeti o anúncio mais uma vez, já que só restavam 5 minutos. Olhei pelos corredores que conseguia ver, mas não vi o homem. Quando deu 22 horas, anunciei que estávamos fechados e que era preciso se dirigir ao caixa para pagar e ir embora. Esperei alguns minutos, mas ninguém apareceu. Fui até a porta da loja para fechá-la e evitar que outros clientes entrassem. Então, decidi dar uma volta pela loja para procurar onde estava o homem em questão. Fui até o primeiro corredor, mas ele não estava lá. Continuei olhando nos outros corredores, mas não conseguia encontrá-lo. Por fim, quase terminando a volta na loja, notei que ele provavelmente tinha ido ao banheiro. Ela ficava nos fundos da loja, próxima à sala de descanso dos funcionários. Logo adiante, havia um depósito onde armazenávamos nossas mercadorias. Eu caminhava nessa direção e, ao chegar no pequeno corredor, eu o vi. Parecia que ele tentava se esconder atrás da porta do depósito. Quando o vi, ele começou a correr em direção à área principal da loja. Eu saí esperando vê-lo ir embora, mas não ouvi ele sair. Em vez disso, ouvi barulho vindo do meio dos corredores. De repente, vi o homem pular de trás de um corredor e jogar uma xícara de vidro em mim. Felizmente, desviei-me a tempo de evitar a xícara. Eu recuei para o lado da loja e me afastei do homem antes de ir para a frente da loja. Gritei para o homem ir embora antes que chamasse a polícia. Não sabia qual era o problema dele, mas ele agia de um jeito muito estranho. Eu ainda não ouvi ele ir embora. Eu não sabia se aquele homem era louco ou o quê, mas ouvi um barulho enorme vindo de onde ele estava. Agora, eu sabia que precisava chamar a polícia, mas antes mesmo de conseguir fazer isso, ouvi mais barulho. Vi um homem sair correndo da loja. Depois que ele fugiu, eu quis correr até a porta para fechá-la, mas quando eu estava chegando perto, vi ele correndo para dentro. Ele saiu novamente do meu campo de visão e então decidi sair da loja para minha segurança. Então, corri para fora antes de chamar a polícia. Esperei no meu carro até eles chegarem. Eles entraram na loja e conseguiram pegar o homem. Ao voltar para dentro, percebi os danos que ele havia causado. Ele fez uma bagunça enorme e eu fiquei até tarde para limpar tudo. Eu só estava feliz que todo mundo estava bem. Acho que o homem estava drogado, ou talvez fosse apenas louco. Alguns anos atrás, logo após me formar no ensino médio, eu estava na casa do meu amigo Josh. A gente jogou videogame até às 10 da noite, então eu estava cansada e decidi ir para casa. Eu morava a poucos quarteirões dali, então voltava a pé para a casa dos meus pais. No caminho de volta, eu passava em frente ao bazarzinho que tinha na cidade. Com muita sede, decidi entrar para pegar uma bebida ao passar em frente. Nunca tinha entrado antes, mas sempre passava em frente, de carro ou a pé. Sempre achei que era um lugar barato e caindo aos pedaços. Ao entrar na loja, ela não parecia incrível. Era apertada, antiquada. Não havia mais ninguém além de mim, então fui até a geladeira, peguei uma bebida e fui para o caixa. A atmosfera estava estranha, metade das luzes estava apagada e ao chegar no caixa não havia ninguém para me atender. Olhei ao meu redor, me perguntando onde estavam os funcionários. Parecia que eu era a única pessoa em toda a loja. Eu me inclinei atrás do balcão, mas não havia ninguém. Coloquei minha bebida no caixa e dei vários passos para trás. No mesmo momento, ouvi uma voz atrás de mim. Virei-me e vi um homem muito alto atrás do caixa. Ele me surpreendeu ao perguntar se eu estava pronta para pagar. Foi como se ele tivesse aparecido do nada. Não havia nenhuma sala de descanso logo atrás do balcão, de onde ele poderia ter saído. E eu já tinha olhado atrás antes. Se ele estivesse escondido embaixo, eu teria visto. Eu simplesmente paguei e paguei pela minha bebida. Então, eu comecei a ir embora, mas me virei uma última vez e o homem tinha desaparecido de novo. Não tinha mais ninguém atrás do balcão. Eu estava tão confusa e não entendia o que tinha acontecido. Isso me assustou um pouco. Continuei meu caminho e olhei para trás uma última vez. Foi então que vi o homem parado do lado de fora da loja, a uns 10 metros da porta, me encarando. Isso me deixou muito assustada. Comecei a andar mais rápido até chegar em casa. Foi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Descobri mais tarde que a loja fechava todas as noites às 9 horas e que já passava das 10 quando eu fui até lá. O que torna tudo isso ainda mais estranho. Minha filha me perguntou se eu queria compartilhar uma ou duas experiências pessoais que tive como policial. Ela também é policial e acredita que elas podem nos humanizar perante os malucos. Tenho minhas dúvidas, mas isso é importante para ela, então aceitei fazer. Para que vocês entendam meu ponto de vista, vou dar um pouco de contexto de antes de eu me aposentar.
Cresci na classe média do meio-oeste americano. Depois de alguns anos na universidade, eu larguei e entrei para o exército logo depois que me alistei. O Iraque invadiu o Kuwait e fomos enviados para lá para expulsá-los. Graças a Deus, eu não vi muitos combates. Depois que terminei meu serviço, saí e entrei em um programa de treinamento policial. Me formei e me tornei uma policial de campo. Passei a maior parte da minha carreira patrulhando as ruas até me aposentar há alguns anos. Desde o fim da minha carreira, ganho meu sustento como armeira, e é basicamente isso. A história que contarei hoje começou logo após minha primeira designação, quando atendi a um chamado de um supermercado. A gerente veio me encontrar na porta de entrada e me informou que havia um homem incomodando os clientes. Eu andei pela loja até achar um homem de meia idade, descuidado. Ele conversava com duas adolescentes visivelmente angustiadas. Me aproximei e disse a elas que podiam ir embora, sem hesitar. O homem se virou para mim e continuou a conversa. Ele não era agressivo nem maldoso, mas eu podia ver pelo seu linguajar corporal e comportamento que ele claramente tinha algum tipo de doença mental. Fiz algumas perguntas para ele e ele respondeu educadamente. Mencionei que alguns clientes tinham reclamado dele. A única resposta dele foi, ok, pelo visto, ele morava perto dali com uma irmã. Sem saber o que fazer, pensei rapidamente antes de sugerir que ele voltasse para casa, caso sua irmã estivesse procurando-o. A delicadeza que usei parecia ter funcionado porque ele respondeu novamente, ok, e foi em direção à frente da loja. Eu o segui enquanto continuava conversando com ele. Tudo estava indo muito bem, até que ele percebeu que a gerente estava de pé por perto e, de repente, começou a gritar com ela. Eu me aproximei dele e perguntei o que estava acontecendo. Ele apontou para ela e gritou que ela era uma pessoa ruim e má. Eu sugeri a ele que ele ficaria mais feliz se saísse da loja, assim ela não poderia incomodá-lo, e ele concordou. Ficamos na porta de entrada e conversamos por alguns minutos, até que ele me disse que precisava ir embora. Me despedi dele e o observei partir até que ele sumiu, atrás de um posto de gasolina. Entrei novamente na loja e conversei com a gerente mais uma vez. Expliquei a situação para ela e ela parecia aliviada. Com todas as partes satisfeitas, fui em direção ao meu carro de serviço e terminei meu turno fazendo alguns relatórios. Eu supus que o problema estava resolvido e tirei esse caso da minha cabeça. Algumas semanas se passaram e recebi outra ligação da loja. Era quase uma cópia exata da primeira ligação. Dessa vez, eu encontrei o Barry. Esqueci de mencionar o nome dele antes na história. Ele estava com um rapaz em um canto perto da farmácia. Acho que ele estava falando sobre Henry Kissinger quando cheguei. Foi realmente estranho. O pobre garoto não fazia ideia do que ele estava falando. Como da outra vez, eu intervim para que o jovem pudesse escapar. Aproveitei nosso encontro anterior para convencer Barry novamente de que talvez fosse necessário ele voltar para casa. Ele concordou e dessa vez achei que podia simplesmente deixá-lo ir sozinho. Foi um erro de principiante, nem isso. 1 minuto depois, ouvi ele gritando com alguém. Presumi que fosse com a gerente, e eu estava certa. Intervi entre eles e rapidamente perdi o interesse. Bastava falar para ele ir. Depois disso, comecei a me perguntar por que ele odiava tanto essa mulher, sendo tão amigável com completos desconhecidos. Perguntei se elas tinham algum histórico juntas, mas ela não se lembrava de tê-la visto antes dos acontecimentos recentes. Eu não poderia fingir saber o que se passa na cabeça de um louco. Talvez ele simplesmente odiasse o rosto dela, quem sabe? Nos meses que se seguiram, Barry se tornou uma fonte constante de problemas. Não só para a loja, mas para mim também. Eu era chamada por causa do Barry ao menos 2 vezes semanalmente. Nem sempre vinha da loja, mas os problemas começaram lá e tornaram meu trabalho muito mais complicado. Eu estava desesperadamente tentando resolver esse problema, tanto que encontrei a irmã dele. Eu esperava que juntas pudéssemos encontrar uma solução. Infelizmente, ela já tinha seus próprios problemas. Ela lutava contra uma doença dolorosa e degenerativa. Ela não tinha condições de ajudar o irmão de forma alguma. Saí de casa decepcionada e ainda mais desesperada. Logo após falar com a irmã dele, algo mudou. Barry, ele tinha se tornado muito mais agressivo com a gerente. Após um telefonema da loja, a mulher me encontrou no estacionamento, completamente em pânico. Barry se aproximou dela sem nenhum motivo e começou a xingá-la e ameaçá-la de morte. Ele já tinha ido embora antes mesmo de eu chegar, então não pude falar com ele. Esse acidente me deixou ainda mais determinada a resolver esse caso de uma vez por todas, por todos. Algo me dizia que coisas ruins iam acontecer. Depois de várias reuniões com a assistente social dele, concluímos que Barry talvez precisasse ser internado, pelo menos por um tempo. Estávamos esperando que a papelada fosse feita, e foi então que ele levou sua vingança ao limite.
Se bem me lembro, fazia cerca de uma semana que eu não recebia nenhuma ligação sobre ele. Isso me permitiu agir em outros crimes e me fez bem para o moral. Eu quase tinha terminado meu turno nessas noites, quando, no meu posto, ouvi o endereço tão familiar da loja, mas dessa vez era muito diferente. Vários moradores das redondezas tinham relatado tiros. Também houve uma ligação de uma mulher dizendo que tinha sido atacada por alguém do lado de fora da loja e que foi forçada a atirar no agressor. Eu atendi ao chamado e me apressei para chegar ao local. Ao chegar com meus colegas, vi a gerente sentada na calçada, ao lado de um homem que eu não conhecia. Ela chorava copiosamente e o homem parecia tentar consolá-la. Um pedaço de tecido estava enrolado em seu braço e parecia levemente manchado do que provavelmente era sangue. O que vi em seguida me gelou o sangue, iluminado pelos faróis do meu carro. Na minha frente, eu via o corpo de um homem, e esse homem era Barry. Saímos dos nossos veículos e começamos a trabalhar. Segundo a gerente, ela e seus funcionários ficaram depois do fechamento da loja por causa da papelada de sempre. O homem estava acompanhando a gerente até o carro dela quando Barry apareceu de trás dos arbustos e começou a xingá-la, como sempre. Mas dessa vez, ele estava balançando uma faca para todos os lados. O funcionário tentou acalmar a situação, mas Barry o esfaqueou no braço. Foi nesse momento que a gerente tirou sua arma da bolsa e atirou 6 vezes em Barry. Infelizmente, ele já estava morto quando chegamos. Em seu depoimento, ela explicou que, após as ameaças de Barry, comprou uma arma de fogo e fez aulas de autodefesa. E eu não podia culpá-la. O comportamento de Barry tinha se tornado muito perigoso no final. Era uma situação realmente triste. Mas ela tinha feito tudo de maneira legal e não haveria motivo para um processo judicial. O que ela fez claramente a traumatizou, como era de se esperar. O mais triste dessa história é o que iríamos descobrir depois. Barry aparentemente tinha parado de tomar seus remédios pouco antes de eu conhecê-lo. Essa era a razão mais provável para explicar sua queda. Após a tragédia, conversei com a irmã dele. Ela explicou que ele às vezes ficava obcecado por alguém, geralmente uma pessoa com poder. Quando ele parava de tomar os remédios, sua obsessão se intensificava. No passado, ela tinha conseguido fazê-lo ouvir a razão e voltar a tomar a medicação. Assim, ele parava de causar problemas. Infelizmente, desta vez, ela estava distraída por causa da própria luta contra a doença e não percebeu os sinais de sofrimento do irmão. Também não podia culpá-la. A verdade é que ninguém deveria ter que cuidar de alguém como Barry. Em casos como esse, são coisas que mudam você para sempre. De todas as coisas que vi e lidei na minha carreira, o que aconteceu durante esses poucos meses envolvendo Barry ficou marcado em mim. A maneira como interajo com suspeitos ou lido com situações difíceis, tudo vem da forma como esse caso aconteceu. A morte dele me tornou uma policial melhor, acredite ou não. Eu sei que pode parecer estranho, mas garanto que é a verdade. Eu estava determinada a evitar ter os mesmos resultados no futuro. Os moradores com quem eu interagia nem sempre ficavam satisfeitos com as decisões que eu tomava, mas eles estavam seguros, e isso era tudo o que importava para mim. No final, o que eu contei para vocês é apenas o essencial desse caso. Deixei alguns detalhes de fora, mas a ideia permanece a mesma. Quando minha filha veio falar comigo com essa ideia de contar anedotas da minha carreira, eu não estava apenas cética, mas também mais do que relutante em compartilhar aspectos pessoais da minha trajetória. Essa história, em particular, não mostra meu lado profissional da melhor forma. Eu não acho que a maioria dos policiais gostaria que as pessoas soubessem o quanto podemos ser ignorantes no começo da nossa carreira. No começo, eu tinha planejado contar outro caso, mas percebi que essa história era perfeita para o que minha filha tinha imaginado. Eu fiz o meu melhor não sendo uma profissional em contar histórias, mas espero que tenha conseguido me fazer entender. Com certeza eu falei mais do que deveria, mesmo tendo ainda muita coisa para acrescentar. Vou parar por aqui.